Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, a SAGE. Nesta aula, nós vamos falar a respeito das permissões de acesso que podem ser concedidas aos usuários. Para que outros usuários possam gerenciar o conteúdo do site, é necessário que seja definido o que cada usuário pode fazer dentro do sistema. No nosso gerenciador, nós não temos perfis de acesso definidos, como nós temos em outros CMS, como Joomla, WordPress, Plone, e que nós temos alguns perfis já definidos lá no sistema, como escritor, revisor. O que nós temos são permissões que podem ser concedidas aos usuários que vão definir se ele pode ou não executar uma determinada tarefa. Para começar a gerenciar as permissões do site, nós vamos acessar dentro do nosso menu de administração do site a opção Permissões. Ao acessar a página de permissão, nós vamos encontrar uma lista de todos os usuários que foram adicionados para ter acesso ao gerenciador de conteúdos desse site. Aqui eu só tenho um usuário de exemplo. Ao clicar no botão Mais, eu consigo habilitar ou habilitar funcionalidades que esse usuário pode executar ou não. Como, por exemplo, esse usuário pode criar artigos ou criar conteúdos no site, editar, ele pode publicar, ele pode aprovar, ele pode receber notificação da publicação de conteúdo, de artigos e etc. Nós vamos ver cada uma dessas opções, eu vou estar explicando cada uma dessas opções, para que serve. E vocês vão perceber que é bastante simples gerenciar as permissões dos usuários. Para isso, eu vou estar adicionando um novo usuário. Então, eu vou colocar o e-mail desse novo usuário, vou chutar por exemplo. E vou clicar sobre o botão Adicionar. Deseja adicionar os e-mails listados? Ok. O e-mail foi inserido. E agora, eu posso estar dizendo o que esse usuário pode estar fazendo dentro do gerenciador de conteúdos. Artigos. Artigos basicamente são os conteúdos textuais que os usuários podem estar escrevendo ou editando dentro do portal. E nos artigos eu posso dizer que esse usuário pode criar ou não criar, Então eu vou dizer que ele pode criar artigos, que ele pode editar artigos de outras pessoas, que ele pode publicar. Todo artigo ou todo conteúdo que é escrito no site, ele fica numa área de aprovação e antes de ser publicado. Então, eu estou dizendo que esse usuário aqui vai ter permissão de publicar conteúdo, ou não publicar. Ele pode aprovar. Se o artigo criado está numa área de aprovação, tem que existir as pessoas que podem fazer essa aprovação. Então, eu vou dizer que ele pode aprovar e que ele vai ser notificado por e-mail da criação de novos artigos. Então, essa opção aqui só é utilizada para notificar ou não o usuário de que novos conteúdos foram inseridos no site. Então, se eu deixo desmarcado, esse usuário não vai receber nenhuma notificação, não vai ser avisado quando um conteúdo for inserido dentro do site. Ok? Agora, se eu marco notificar, esse usuário vai ser notificado por e-mail de que um conteúdo foi inserido ou editado, foi modificado e que está pendente de uma aprovação. E nesse caso, esse usuário pode aprovar. Da mesma forma, eu tenho aqui a opção Grupos. Essa opção aqui, ela é utilizada para definir se o usuário pode ou não criar ou editar grupos. Os grupos, elas são páginas de conteúdo, páginas que contêm
subgrupos, links, nós vamos estar vendo mais na frente. E aqui eu posso definir se esse usuário vai poder criar essas páginas, essas capas, né, esses grupos, ou vai poder também editar. O menu. Nós temos dois menus. Eu vou exemplificar nessa tela. Nós temos dois menus. Eu tenho esse menu lateral esquerdo e tenho esse menu que fica abaixo do cabeçalho. Quando eu falo do menu aqui, eu estou dizendo se o usuário vai poder ou não inserir ou até mesmo editar o conteúdo do menu que já foi posto. Então, essa opção aqui do menu serve para isso. Então, eu vou dizer que esse usuário pode apenas editar os menus que já foram inseridos. Aqui eu tenho uma opção chamada de delegação, né? Eu posso dizer que a delegação vai ser geral. Tudo isso daqui que vocês estão vendo, né? Não, tudo isso não. Eu posso dizer que o usuário vai criar páginas ou editar o conteúdo de todas as páginas, ou eu posso dizer que o usuário só vai manipular ou gerenciar o conteúdo de algumas páginas. Então, essa delegação aqui serve para você informar quais são as páginas que esse usuário tem acesso de manipular. Então, eu vou dizer que ele só pode alterar a página home. Então, esse usuário só vai ter permissão para editar essa página. Caso contrário, eu posso dizer que é uma delegação geral. Esse usuário vai poder gerenciar o conteúdo de todas as páginas. Outra opção que nós temos, que nós podemos atribuir a um determinado usuário, é essa opção aqui de gerenciar, que fica acima. Deixa eu só fechar esses mosquitos aqui. Ah, ótimo. Outra opção que eu tenho, né, que eu posso estar atribuindo ou não a um determinado usuário, é essa funcionalidade aqui de gerenciamento, que fica até em cima. Tá vendo? Para cada usuário eu posso dizer se ele gerencia ou não. O que é o gerenciar? Gerenciar é ter acesso a essa página de permissão, a ter acesso a essa página aqui de configurações gerais. Então, o gerenciamento só é a possibilidade de manipular a página de permissões e a página de configurações gerais. Então, eu posso estar dizendo que o usuário pode ou não gerenciar as permissões e as configurações gerais. Se eu desmarco, o usuário não vai poder trabalhar em cima do gerenciamento de permissões e nem na página de configurações básicas. Ele só vai herdar as permissões que foram concedidas a ele por alguém, certo? Adicionar um usuário, vocês viram que é bastante simples. Eu quero adicionar um novo usuário, então eu vim aqui e informo o e-mail dele. Então, eu vou colocar aqui teste@mds.gov.br. teste@mds.gov.br. Aí adiciono e daí eu posso já definir o que esse usuário vai poder fazer ou não. Então, nesse caso aqui, eu só vou dizer que esse usuário ele vai receber as notificações, pode aprovar e pode publicar. Ele não edita o conteúdo, não manipula nada. Ele só pode aprovar, publicar e é notificado na inserção de novos conteúdos. Remover um usuário é bastante simples. Caso tenha algum usuário que não faça mais parte do seu rol de gerenciadores do site, basta removê-lo da lista. Então, eu vou pegar esse e-mail aqui, esse usuário, vou remover e ele passa agora a não ter mais permissão de acessar o sistema. Então, pessoal, a aula de hoje foi bastante simples. Era apenas para mostrar como a gente faz para gerenciar as permissões dos usuários. Pode gerenciar